pelas ofertas. Para o presbítero Jefferson vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Meus irmãos, no capítulo 24 de Mateus, Jesus adverteu sobre a sua volta. E ele fez ali uma comparação da sua volta com a destruição daquele tempo. E uma coisa ele falou que é muito séria: cuidai para que ninguém vos engane, porque no final dos tempos terão muitos falsos profetas, muitos irão desanimar, o amor de quase todos se esfriará. Se ele não abreviasse a volta dele, antecipasse, ninguém seria salvo. A gente vivemos os dias finais, onde a gente vê que a quantidade de gente desviada é muito maior do que a quantidade de gente que congrega. Por esses motivos mesmo, por falsos mestres, por escândalos, por mau testemunho. Pode perguntar para qualquer pessoa que está desviada, falar: eu vi fulano fazer isso, a fulano caiu em adultério, a outro roubava da igreja, a outro era desonesto, a outro na igreja era assim, a outro, e na casa era assim, era assado, e por causa disso estão sendo enganados. Mas Jesus falou uma coisa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, persevera, porque Jesus está às portas para buscar a igreja. Os acontecimentos estão aí debaixo do nosso nariz. Amém? Nós falamos do culto da virada, que não ia ter jantar, muita gente reclamou, teve até algumas resistências. A gente está vendo aí o resultado de festa de fim de ano, a gente está vendo o resultado das festas de Natal, de fim de ano, que não respeitaram, o aumento de casos, a situação que a gente está passando, né? E Manaus está uma situação terrível, e o resto do país também não está tão diferente assim, e a gente precisa tomar cuidado, né? E ser prudente. Amém? Nós vamos orar pela Eunice, pela Fátima. A irmã Maria pede oração. Deus conhece o motivo, vai de encontro à vida delas, alcançando a necessidade. Orar também pela nossa irmã Terezinha. Uma das maiores preocupações nossas com relação à pandemia era a irmã Terezinha, porque ela já tinha doença respiratória grave, e então já tinha um funcionamento muito fraco do pulmão, e ela está internada e com muita dificuldade para respirar. E aí fizeram o exame, deu positivo para a Covid, e pede oração para que Deus faça o milagre e ela saia daquele lugar com saúde restaurada em nome de Jesus. Amém? Vamos unir a nossa fé, orando aqui junto nessa manhã, e você incluir nas suas orações também, até que Deus dê um final a esse episódio na vida da nossa irmã Terezinha, né? E a irmã Grazi também vai ficar de quarentena, porque está com sintomas e já está afastada do trabalho. A Letícia também. E a irmã Terezinha está internada e precisando de oração. Nós vamos cobrir ela de oração, sabendo que o nosso Deus responde e é poderoso para fazer o milagre. Amém? Deus, toma a Eunice diante do Senhor, a Fátima, que o Senhor sabe o motivo, sabe a necessidade delas. E pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, vá de encontro à vida delas, ó Pai, com o teu poder, alcançando com o milagre, com a bênção, com a provisão. Também pedimos pela nossa irmã Terezinha, que está ali hospitalizada, ó Pai, sendo mantida pelo poder do Senhor. Nós sabemos que só um milagre do Senhor, ó Pai, para restabelecer a vida da nossa irmã, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso, que o Senhor, ó Pai, não estão com os ouvidos tampados, ó Pai, nem porém os olhos fechados, mas o Senhor, ó Pai, tem ouvido as nossas orações, e nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor abençoe, Pai, a vida da irmã Terezinha, cura a vida dela, Pai, entra com o poder do Senhor, aonde a medicina não consegue, aonde o médico não consegue, coloque a mão do Senhor e abençoa, Pai, a vida da irmã Terezinha, cura ela, restaura, dá ela saúde, Pai, abençoe também todos os seus familiares, abençoa também todos os nossos irmãos, ó Pai, os irmãos que estão aqui nessa manhã, que entraram por essas portas, que não saia daqui com a tua bênção. Cada um entrou aqui com a sua necessidade, precisando da tua bênção, colocando diante do Senhor as suas orações, as suas petições. Pai, envia a resposta do Senhor. Ó Pai, estenda as mãos do Senhor e basta uma palavra do Senhor, e assim será feito. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela resposta dessas orações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Jefferson.
está com a palavra. Pai do Senhor, amém? Quem ainda não fez o projeto de vida, só fazer e depositar na caixinha. Eu acho que tem folhas ali atrás ali. Mas faz crendo, amém? Temos que sempre crer. O texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz uma aliança com nós e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: farei uma aliança convosco sob a condição de vos seres vazado os olhos direito, trazendo assim uma vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Amém? Só até aí, pode se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor cita de uma cidade que já estava no caos, sitiada, né? A cidade já estava bem devastada e o povo estava em pânico. O povo já estava atemorizado. Então o povo estava buscando um socorro a todo tempo e a todo custo. E eles resolvem abortar Naás. Naás, que quer dizer serpente. Naás, amonita, um dos descendentes dos amonitas, filho de uma relação de Ló com a sua filha, lá atrás em Gênesis capítulo 19. Então, considerado também um dos maiores inimigos de Israel. Eles procuram Naás, a serpente, para que livra eles daquele caos. Eles buscam esse socorro a Naás, a serpente, ao inimigo, um dos maiores inimigos dele. Porque o caos já tinha tomado toda a sua fé, todo o seu conhecimento de Deus naquele momento. Porque não cabia a eles buscarem recursos de Deus, mas não, ele procurou aliança no lado errado. E a exigência do inimigo, a exigência da serpente de Naás, era que tivesse o olho de cada um de Israel, dos soldados, furado. Fura o olho direito de cada um. Interessante essa estratégia do inimigo, que o olho direito para um guerreiro é mira. É bem usado para mirar no arco e flecha e também bem usado para a proteção do escudo, porque o escudo tampava o olho esquerdo. Todo soldado era de grande valia se fosse direito por isso. E às vezes na Bíblia cita soldados que eram esquerdos, enfatiza grande isso, porque era primordial que o soldado fosse direito. Aonde empunhava a espada, no lado esquerdo empunhava o escudo, e o escudo era grande, que tampava um pouco do olho direito. Nós estamos falando do escudo, como às vezes chegavam a como se fosse uma porta, um escudo grande, né? Chamado também no livro de Salmos 91 de escudo broquel, né? Um escudo grande.
Então ele teria essa exigência. O povo ficaria vivo, o povo aparentemente ficariam livres daquele caos, mas ficariam escravizados, porque tiraria todo o direito do povo lutar. Tiraria todo o direito, toda a habilidade do povo guerrear. O povo ficaria escravizado, o povo ficaria prostrado por Naás, por inimigo. Há uma diferença na nossa vida, é porque nós agimos por visão, dadas por Deus. Nós não agimos mais por vistas. Nós não agimos mais do que os olhos veem. Nós agora agimos muito mais do que os olhos podem ver, que é chamado de fé. Agora nós andamos e agimos com fé, porque cremos naquele que é digno de toda honra, de toda glória. Porque agora nós cremos num Deus invisível, mas real. Agora nós cremos num Espírito invisível, mas real. E seguimos agora os nossos passos baseados na palavra de Deus, porque nós cremos. E não precisamos mais necessariamente sentir, porque nós cremos que o que há de nos ser reservado. Então vai haver momentos que nós vamos sentir, mas nós vamos ser abençoados. Há momentos que nós não vamos sentir, mas nós vamos ser curados. Porque agora nós nos orientamos pela fé e não pelo que sentimos. Agora a resposta da nossa fé, da nossa oração, não é mais sentir. É resposta porque cremos. Como foi lido no começo do culto, a abertura em 2 Pedro, que a palavra de Deus veio do céu, inspirada por os homens, pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é viva. E tudo que diz, e tudo que não é reservado, como se diz em Samuel, capítulo 5, em Isaías, capítulo 54, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, tomou sobre si todos os nossos pecados. Não pertence mais peso do pecado mais sobre nós. Não nos pertence mais as enfermidades. Esse é o nosso recurso. Mas ele queria tirar esse recurso. Aliança com o inimigo. Às vezes nós também teremos que tomar cuidado para não fazer aliança com o inimigo. Às vezes nós acreditamos que fazer aliança com o inimigo é começar a ir frequentar terreiros de macumba, e às vezes está na simplicidade, às vezes de fazermos aliança com o inimigo, às vezes é mentirmos, às vezes é criarmos hábitos pecaminosos. Aliança com o inimigo. Isso vai enfraquecer a fé, a entendência dele. Não precisa do inimigo tirar a verdade, basta ele torcer ela um pouco. Que isso gera dúvida no seu coração e anula a sua fé. Se o inimigo torcer um pouquinho a verdade, já te enfraquece na fé. Como foi dito pelo pastor aqui, falsos profetas, falsos. Porque a igreja não tem filtro. De falar, aquele não pode pregar, aquele não pode pregar. Tem que ser orientado pelo Espírito Santo e pela palavra. O único filtro que vai te impedir de dar ouvidos a falsos profetas, a enganadores, é a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você vai perceber. É por isso que nós baseamos pelo que nós cremos, e nós cremos na palavra de Deus. Que pode ser que você chegue em um certo lugar e você levite, acreditando que é o poder de Deus, mas você sai de lá da pior maneira. E vai acontecer momentos que você chega num culto, que você não escuta nem barulho de mosquito bater na asa, nada, aquele silêncio total. Quando você chega na sua casa, você percebe que você está curado. Quando você chegar na sua casa, você já percebe a resposta de Deus, porque você creu na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus cura, é porque Deus cura. Se Deus liberta, é porque Deus liberta. Nós temos que crer nessa verdade, não esperarmos sentirmos.
não esperarmos sentirmos, e às vezes nos orientarmos por coisas que estão... A internet está bombardeando de notícia em cima de notícia, e é interessante que a internet ali é livre, qualquer um posta o que quiser, qualquer um posta qualquer opinião. Bombardeado por notícias assim, direto, e um comenta, e só coisa ruim. Eu falei, chega. Quem foi aluno de escola aqui sabe, quem estuda para a prova não tem medo da prova, não. É ou não é? Só fica tremendo no dia da prova e até torcendo, e às vezes até orando para o professor faltar e passar mal, é quem não estudou para a prova. Quem estudou para a prova não tem que temer, não. É confiar em Deus até o final. Continue acreditando nos seus sonhos, vivendo, sorrindo. Confia em Deus e no mais Ele fará. Se você crê em Deus, tem fé em Deus, está seguindo os mandamentos de Deus, está amando seu próximo, está amando seu Deus, você vai ter medo de qual Apocalipse? Se você já é salvo. O Apocalipse vai encomendar quem está em cima do muro. Quem está na carne, vai incomodar. Mas você que está em espírito não tem que se incomodar, não. Era algo que estava para vir. É o momento de sermos provados e aprovados em nome de Jesus. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 12, aí Deus brada uma voz a Abraão assim, ó, você vai ter que sair dos seus parentes, você vai ter que sair da sua terra, você vai para uma terra e lá eu vou te mostrar. Ó, baixou uma visão para Abraão, será? Baixou um telão, olha lá, você vai para lá. Igual aqueles vídeos de agência de turismo, de viagem. Ó, você vai para aquele, olha que bonito. Você vai topar? Tá, vai lá. Não aconteceu isso com Abraão, não. Ele ouviu a voz de Deus e creu, e foi. Não chegou nenhum profeta, nenhum pastor para ele, ele ouviu a voz de Deus e foi. Eu vou, vamos embora. Se é Deus que está falando, eu vou embora. Eu vou nessa. Confiou em Deus. Mas você sabe quando não confia em Deus? Tem um episódio de Saul, Deus fala assim, ó, você vai lá, você vai invadir a cidade de Amaleque, você vai matar o rei, você vai matar os animais, você vai arrebentar, vai matar tudo, limpar geral. Aí sabe o que Saul chega? Chega lá e começa a agir por vista. Ó, aquele boizinho lá não dá para matar não, tá bonito, hein? Vou levar para mim. Ó, aquela ovelha lá também. E o rei? Não, o rei é de serventia, não vou matar não. Isso provoca uma ira em Deus. Ele começa a agir pelas coisas que ele está vendo. E não pelo fato de crer na palavra de Deus, que Deus falou com ele para limpar. Não agiu. Samuel vai lá e repreende ele, e se envergonha do fato de ter ungido ele a rei. Naquele momento. É o fato do outro lado. Né? As circunstâncias não podem nos cegar, nos tirar a visão espiritual, nos tirar a nossa fé. As circunstâncias não podem eliminar a nossa fé de forma alguma. Porque a única coisa que nós temos é o fato de crer em Cristo. É o fato de crer em sua volta. E essa é a nossa preciosidade, é essa. É no fato de nós não esfriarmos na fé. Esse é o nosso combustível. É isso que vai nos fazer chegar. Né? Já pensou Neemias? Neemias chegando lá, vindo uma cidade toda quebrada, toda devastada, já não tem mais muro, né? Não tem proteção, já não tem mais porta, está tudo queimado, está tudo derrubado. Ele vê aquilo lá, na hora que ele chega na cidade, ele anima todo mundo, falou, ó, nós vamos botar para quebrar, nós vamos dar uma reformada aqui, Deus é com nós vamos dar uma geral aqui, nós vamos dar uma arrumada, nós vamos seguir em frente. Aí tinha lá, ó, tinha
os seus adversários que estavam lá na cidade também, não, zombandeza, tem jeito não. Tem jeito mais não, senhor. Você sabe quando uma pessoa olha para outra e fala, não tem jeito com aquilo ali mais não, senhor. Está na droga feia. Não tem jeito daquilo ali mais não, senhor. Aquele ali não quer saber de Deus. Não tem jeito com aquilo que você já viu? Era assim que fazia com Neemias. Neemias provou que estava com Deus e creu em Deus e reconstituiu toda a cidade. Reconstitui toda a cidade. Ele cria em Deus. E as coisas dos adversários não vai poder torcer a verdade que há dentro de nós. Há uma verdade dentro de nós, Espírito Santo de Deus, meditamos na palavra de Deus e nada vai torcer. Porque se conseguir torcer essa verdade dentro de nós, vai matar a nossa fé. Era isso que Naás queria. Eu vou fazer uma aliança. A aliança com o inimigo nos escraviza. Toda aliança que se faz com o inimigo, se faz com o diabo, se faz com o mundo, ela nos escraviza. A nossa aliança é única com Deus. O salmista vem dizendo em Salmo de número 20, versículo 27, que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós não. Nós fazemos menção do Senhor. Se chega ou não chega a vacina, se resolve ou se não resolve a vacina, nós cremos no Senhor. E se eu tomar a vacina e morrer, se tiver que obrigar um dia alguém tomar que não queira, ora a Deus e toma. Porque pisarão em serpentes, escorpião, não farão mal algum. Palavra de Deus. A fé é em Deus. O nosso recurso é em Deus. Né? Nós não tentamos o poderoso Deus. Tem que usar máscara? Não está anulando a sua fé? Use a máscara. Eu entro no carro. Não está anulando a minha fé. Eu uso o cinto de segurança. Não anula a minha fé. A partir de chegar a hora que tiver que negar a Deus, que tiver que deixar de gloriar a Deus, que tiver que deixar de cultuar a Deus, aí vai anular a fé. Aí é a hora de brigar. Né? Algo interessante. Estava assistindo um filme dos Vikings, que é povo antigo, brabo, ruim, mas já aprende alguma coisa. Sabe por quê? Porque eles acreditam em um Deus pagão, mas a fé deles é tanta no Deus pagão, que se eles morrer durante uma guerra, é lucro para eles e eles comemoram isso. Que eles falam que vai para a cidade do Deus dele, e vai beber com o Deus dele, vai guerrear lá e vai ficar lá. Morrer em guerra é alegria para eles, para os vikings. Morrer em guerra para eles é alegria. Sacrificar, está precisando de um ser humano para sacrificar. Esse candidato, eles brigam lá para ver quem quer cortar o pescoço. É a fé deles. Falei, gente, olha o tamanho da fé dos vikings lá, no Deus errado. Imagine nós que está vivendo o Deus certo. Imagine nós que temos fé no Deus certo. Se a palavra está falando, nós cremos. Olha, a palavra está falando aqui que Jesus levou os pecados. Eu confessei diante dele, eu aceitei ele, acabou. Levou. Ele me perdoou. Nós temos que acreditar no perdão de Deus. Nós temos que acreditar na salvação de Deus. Nós temos que acreditar na cura de Deus. Amém? Ontem eu recebi a notícia que faleceu um senhorzinho, o Agostinho, né? É vô de uma prima minha, mas não é meu vô, né? Apesar do meu avô ter chamado Agostinho também. Irmão, faleceu, irmãos, aos 99 anos. E mesmo com 99 anos, ele sentava na cadeira e folheava a Bíblia. Não parou de ler a Bíblia, não. 99 anos, nem um dente mais na boca, carequinha, velhinho já, mas ficava lá, folheando e ainda crendo no Deus. Né? É algo grandioso. A pessoa viveu bem, viveu com Cristo e foi com Cristo até o fim. E é isso que eu quero, não só para mim, mas para todos nós aqui.
até o fim com Cristo. Amém? Creia na palavra de Deus, irmão. Se Deus está falando, creia na voz de Deus. Deus tem de melhor para nós. Em nenhuma circunstância, ainda que Minas Gerais esteja sitiado, o Brasil esteja, né, sendo sitiado, sofrendo esse caos, o mundo aí, você vê para todo lado, nós cremos em Deus. Estou sossegado com Cristo. Amém? Vamos orar? Deus tem o melhor para você. Creia que Deus cura, creia que Deus liberta, batiza com o Espírito Santo, ó, com fogo. Aleluias. Mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, fala contigo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos na Tua palavra, no Teu poder, na Tua onipotência. Cremos também, Senhor, é real, o Senhor é justo, o Senhor é grandioso. Sabemos que o Senhor sonda a cada coração, a cada mente. O Senhor visita a cada lar. O Senhor recolhe a cada lágrima. O Senhor contempla a cada sonho, a cada projeto. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Deus, neste momento nós intercedemos, ó Deus Santo, para aqueles que se encontram